Sejam muito bem-vindas a mais um podcast à Conversa com Rafaela Peixoto. E hoje a minha convidada é uma convidada especial. Vocês já vão saber como é que é a história, como é que nós nos conhecemos, mas ela é só, simplesmente, a melhor nutricionista de Portugal e arredores. Bem-vinda, Diana Diniz! Obrigada, esta pessoa até fica logo. Estamos numa segunda-feira, não é? Começar a segunda-feira assim, a pessoa fica logo bem disposta. Isto é logo um mote para ter uma boa semana. Bem-vinda! Obrigada! Bem-vinda! E vamos falar sobre muita coisa, para além do método da Diana Diniz, de emagrecer, tudo aquilo que vocês querem. Mas antes, vamos já desnudar a Diana. E eu quero saber quem é a Diana Diniz. Olha, a Diana é uma mulher super, neste momento, super segura de si, confiante, Já gostei. feliz. Já muito gostei! feliz. Já arrasou com tudo! Muito feliz, mas atenção, eu disse neste momento, porque nem sempre fui assim. E acho que também, acho que mais do que mostrar uma mulher confiante, segura, feliz, é também mostrar o processo pelo qual passou para se tornar confiante, segura e feliz. Como é que foi? Olha, algo muito autoconhecimento, muita autodescoberta, muito trabalho. Eu acho que as pessoas não querem ter trabalho a conhecerem-se, a descobrirem-se, mas eu acho que é fundamental, efetivamente, para tu seres feliz na vida, porque nós não nascemos a saber tudo, claro. Nem a nível profissional, nem a nível pessoal. E ao longo da nossa vida nós também nos vamos transformando e vamos gostando de outras coisas, e conhecermos é fundamental para tu depois seres segura de ti, confiante, e também no processo de emagrecimento. Tem tudo a ver, Está tudo relacionado. Sim. Mas sabes que tu tocaste aqui num ponto muito, muito incrível, que é nós podermos nos transformar sempre que quisermos. Totalmente. Isso é algo que eu falo bastante, e aqui o podcast surge muito como uma inspiração para quem está lá em casa e quem nos ouve, que é, todas as minhas convidadas vêm para trazer uma inspiração. E essa parte de trazer um autoconhecimento, de nós nos descobrirmos, para sabermos se hoje a Diana é isto, amanhã é outra coisa, e se depois de amanhã quiser ser outra coisa, Claro. top! Certo. Tens essa liberdade. Mas Totalmente. como é que foi E este já processo fui- de autodescoberta? Basicamente, eu acho que, na verdade, eu sempre soube que queria ser nutricionista, sempre. Isso é muito Desde bonito. sempre, exato, desde sempre. Ainda que a vida tenha colocado bastantes obstáculos a que eu tenha tirado nutrição, mas cá estou eu, nutricionista, e com o método que eu criei sempre sonhei. Mas esses obstáculos, eles fazem parte da vida, fazem parte de tu desfrutar do processo, do teu crescimento, da tua evolução. E o que eu sinto é que as pessoas, quando veem um obstáculo, elas encaram como algo destrutivo e não como algo evolutivo. E se tu encarares, tu mudares a tua mentalidade e encarares como algo evolutivo, tu vais estar sempre a redescobrir-te, a evoluir-te e a seres uma melhor versão de ti. Porque aquele obstáculo não está para te arrasar, ele está sim para te mostrar que há outras formas de fazer, e melhores ainda, porque eu posso dizer, analisando, fazendo tipo uma retrospectiva da minha vida, tudo o que apareceu foi sempre para vir melhor, entendes? Então, quando algo aparece, eu nunca encaro como, olha, isto vai-me destruir, não, algo melhor vem, deixa eu ver como eu posso fazer diferente. Então este processo de autoconhecimento, ele começou verdadeiramente em 2020, que foi quando eu me despedi. Quando entrou a pandemia, foi uma verdadeira revolução, não é? 4 anos, é muito Há 4 recente. anos. Foi a pandemia, foi o engravidei, portanto, do meu... Tu despediste de onde? Estavas Olha, a trabalhar já como nutricionista, Estava a trabalhar como nutricionista. mas por conta de outrem. Sim, estava num ginásio, mas dava consultas de 20 em 20 minutos, coisas com as quais eu nada me identificava. identificavas. Mas é importante eu ter passado por isto para eu perceber o que eu não quero. Às vezes, mais do que saber, as pessoas dizem, mas eu não sei o que eu quero. Tá, mas tu sabes o que tu não queres. é retira, não é? Exatamente, Isso. saber o que tu não queres vai ser orientativo para tu perceberes, então, deixa cá ver por onde é que eu hei de ir. Aí foi o verdadeiro processo, porque eu despedi-me, e quando me despedi, entrou a pandemia. E eu tive que me reinventar totalmente, porque eu não tinha base de clientes, eu não tinha nada. E então eu pensei, Mas olha... ficava tudo para o ginásio. Exatamente. Não nada. Ou seja, eu simplesmente dava consultas com o ginásio, a clientes que o ginásio me arranjava.
e portanto... Como é que tu começaste a angariar os teus clientes? Foi aí que, lá está, quando entra a pandemia, ficamos em lockdown, não é? E o que aconteceu foi que eu pensei, ok, vou-me reinventar digital. Eu nem gosto, eu nem usava sequer a balança para pesar os meus clientes. Usava porque era quase pro forma, entendes? Pois, mas na verdade não era algo com o qual eu me identificava, porque a balança é muito redutor, é um número, nem sequer composição corporal tu consegues perceber, a não ser que tenhas uma balança com bioimpedância que mostra a gordura, músculo, ainda assim acaba por ser redutor, porque repara numa coisa, o teu emagrecimento, ele não é o resultado que aparece ali, ele é o somatório das tuas conquistas comportamentais que te levam a emagrecer e que te levam àquele resultado. Então repara, estar a reduzir uma consulta, olha, venha-se pesar, é altamente limitador, porque eu não estou a impactar nada no comportamento daquela pessoa. Okay. E eu percebi isso no ginásio. Até porque emagrecer, desculpa te interromper, emagrecer até pode ser fácil. O difícil é manter. Sim, e é aí que tu tratas, é a cabeça certo, primeiro, certo. Não é? E mesmo emagrecer, imagina, para muitos não é fácil, entendes? Porque tu tens que... A tua mente é uma batalha, sempre mente versus mente. Porquê? Porque tu estás constantemente a querer comer e estás constantemente do outro lado a dizer que não podes comer para emagrecer, então é muito complicado de gerir. Há muitos hábitos, há muito autoconhecimento a fazer durante este processo. E portanto, nesse período de 2020, quando eu me despedi, eu percebi que, ok, eu tenho que... trabalhar mais a cabeça dos clientes. Mentalidade, eu tenho que perceber que também, na verdade, eu fui para este, eu fiz uma certificação internacional em coaching, que era para ajudar mais os clientes, mas também me ajudou a mim, ou seja, não ia à espera que me promovesse. Não era para o profissional, mas sim para ti. Não, era para o profissional e ajudou-me no pessoal. Ok, foi ao contrário. Tu foste mesmo à procura para complementar o teu trabalho. Porque eu percebia que não era só a balança. E então, na pandemia, foi aqui o mote ideal, porque quem dera que não tivesse acontecido, mas a minha explosão foi verdadeiramente aí, porque eu percebi, eu consegui, as pessoas diziam, então mas como vais dar uma consulta online? E eu dizia, mas eu não uso balança, portanto eu consigo perfeitamente, os 3 pilares da nossa metodologia são autoconhecimento, mentalidade vencedora e conhecimento nutricional. Então passa tudo online, perfeitamente, dá para nós ajudar. Conseguiste o teu primeiro cliente? Olha, eu... Foste fazendo posts no Instagram, isto também é bom dar essas dicas. O primeiro cliente eu não consigo, sou tão honesta, não consigo recordar, mas posso-te dizer que, e isto é importante de transmitir para quem está a ouvir, que em 10, isto lembro perfeitamente, em 10 pedidos de marcação, eu tinha uma marcação, ok? Uma efetivamente que comprava, e isto é extremamente desmotivante para quem está num processo de querer produção, de mostrar conteúdo, de mostrar, de querer angariar clientes, e só que há uma coisa que me leva a estar onde eu estou hoje, que é eu nunca desisti, porque o meu propósito é tão grande, o querer ajudar mais mulheres, exatamente, o porquê é muito grande. Eu costumo dizer, eu não faço o que faço para ganhar dinheiro, eu faço para ajudar as mulheres, exatamente, o dinheiro é uma consequência daquilo que eu faço, e felizmente corre bem, também eu acho, por ser a consequência do meu propósito. Exatamente, isto até é uma ótima dica, porque tu nunca paraste. Sim, foste sempre consistente. E ainda hoje levo nãos, e levei imensos nãos, e a questão é, o não é um obstáculo para tu perceberes que, ok, não é por ali, vai por outro sítio, e o outro sítio vai-te dar algo muito melhor. Sim. Agora, desistir ao primeiro não, ou achar que isso é porque tu não queres verdadeiramente aquilo. E eu sempre quis ajudar mais e mais mulheres a gostarem mais de si, a emagrecerem, a gostarem mais do seu corpo, a terem mais autoestima. Porque há uma coisa que eu senti ao longo e provavelmente tu também sentiste ao longo da tua vida e do teu crescimento, há muita competição entre as mulheres, há muita maldicência, acaba por... Principalmente aqui em Portugal, não é? Pois, nós já falámos sobre isso. Sim. Porque a Diana não só conhece o mercado aqui em Portugal, como no Brasil e por aí fora. Dubai agora, estás quase a entrar, brevemente. Portanto, lá fora há uma mentalidade muito mais aberta e as mulheres acabam por se ajudar e puxar umas pelas outras. Sim, aqui sentiste um pouquinho mais de dificuldade. E daí eu querer ajudar mulheres a gostarem mais de si, porque a base é toda o autoconhecimento, entendes? A partir do momento em que tu és segura e confiante de ti, tu não te importas de ajudar outra mulher. Exato. Ou de puxar outra mulher para cima, porque tu estás tão segura de ti que, ok, tu tens o teu
lugar, assim como aquela mulher também tem o seu lugar. E se tu puderes ajudar aquela mulher, boa. Só que este caminho tem que ser muito feito cá em Portugal e está tudo certo, não acho impossível de todo, porque acho vai demorar, mas está no processo. Eu acho que está no caminho. Acho que quanto mais nós estamos a ter uma nova geração de mulheres que estão a trazer eventos e a serem mais empoderadas e a gostarem mais de si e a apoiarem outras mulheres. Acho que quanto mais isto acontecer, mais isto vai desconstruir-se. Claro. Puxando a cassete ainda atrás, já voltamos à Diana do presente. Certo. Como é que te surgiu essa tua grande vontade de ajudar mulheres? Lá está, eu acho que é mesmo... Alguma história? Sim, está relacionada com este meu crescimento e provavelmente esta falta de entreajuda entre mulheres e deitar abaixo e não elogiar. Na verdade, eu posso dizer, Rafa, que eu sempre fui quando era miúda, assim como hoje sou mulher, eu sempre fui muito feliz, extremamente feliz, muito alegre, sempre a sorrir para toda a gente, desde que me lembro, entendes? Então eu acho que isto também de alguma forma já está em dentro mim de ti. E é inato eu querer ajudar o outro, querer ser boa para o outro. É normal, nós enquanto ser humano, nós temos aquele sentimento de pertença, queremos pertencer a um grupo e queremos que as pessoas gostem de nós, que as pessoas gostem de nós. E até aos meus 25, 26 anos, bem tarde, cerca de 10 anos atrás, eu quis muito agradar ao outro, a toda a gente e ao outro, e provavelmente foi uma fase onde eu até usei uma capa, tá? Para agradar ao outro, mas que não me agradava verdadeiramente a mim. Estás a fugir da tua essência, sim, só para pertencer certo. àquela pessoa, àquele grupo. Totalmente. Então, e foi aí, por isso é que eu digo, o grande marco foi ali os 30 anos, que foi quando eu fiz a certificação internacional em coaching. Apesar de eu já ser extremamente feliz, eu não era totalmente fiel à minha essência. Verdadeiramente a ser eu. real, não estava. E de todo, não havia inveja, nunca houve, eu nunca tive aquele sentimento de inveja para com outras mulheres, apesar de cada vez ter menos essa competição. Competição existe sempre, comparação existe sempre, mas quando essa comparação vem, se tu fores segura, ela rapidamente desaparece. E vai embora, exatamente. Claro. E na verdade eu isso nunca senti na totalidade, mas sentia que queria agradar à outra pessoa para que ela me aceitasse. E talvez isso tenha a ver um pouco com a minha história de vida também, de ter saído, eu saí de Tábua com 13 anos e fui para Coimbra, e ou seja, o meu grupo ali de amigos foi um bocado quebrado e tive que me integrar rapidamente no Mas rapidamente conseguiste criar novos amigos ou também houve ali alguma dificuldade? Rapidamente é o quê? É uma fase cruel, totalmente. E apesar de ter me integrado, essa integração na minha cabeça era através do eu agradar o outro, percebes? Então esse crescimento até depois eu me trabalhar verdadeiramente em mim, foi um pouco sustentado nisso, entendes? E eu tudo bem com isso e falo bem. Não, e é muito importante isso, porque como tu passaste, muitas outras pessoas passaram também. E tanto que, lá está, houve ali nos 27, 28 anos, houve uma quebra de padrão da minha parte, que eu disse, já chega, tipo, eu não vou ser mais a pessoa que vai agradar o outro, eu vou ser a pessoa que quer agradar a mim, vou fazer por mim, exatamente. E aí aos 30 anos, quando, na verdade foi um processo que começou ali aos 25, 26, mas aos 30 anos, quando eu faço a certificação internacional, abre a tua mentalidade, viras a chave para tentar entender, ok, eu preciso de olhar mais para mim e por ti. Sim, totalmente. E lá está, esta necessidade de ajudar outras mulheres e de querer ajudar cada vez mais mulheres tem a ver exatamente com o meu percurso, porque como eu já fui essa mulher mais insegura, menos confiante, com baixa autoestima, eu sei que é possível, através também do corpo, neste caso, e da mente, tu conseguires dar a volta. Ganhar confiança. Isso, exatamente. E gostares de ti e assim vais apoiar. Ou seja, é quase um ciclo, porque vais gostar mais de ti, vais ter mais confiança e não vais deitar abaixo outras mulheres. E isso depois num conjunto todo, se todas se sentirem assim, todas puxam uma para as outras. Precisamos de mais, pessoal, precisam de conhecer a Diana, porque isto é uma super aula, isto não é só uma conversa e um bate-papo, isto é uma super aula. E isso é muito lindo, porque em todas as áreas da nossa vida nós precisamos ter o nosso autoconhecimento para chegarmos mais longe, acima de tudo por nós mesmas, não é? Agora, como é que de repente, já percebemos que vem a pandemia, entretanto tu engravidaste do teu Kikinho, para quem não sabe, já segue aí o Kiko, qual é o Instagram? Na verdade agora ainda é o meu. Ainda é o meu, peraí. Mas está em stand-by. Está em stand-by, ok. Agora então corta, voltamos. Sigam a
Diana e vejam lá o nosso Guiguinho, que é assim, senhor Silas, aquela coisa mais fofa que dá vontade de estar a seguidores. Adoro, porque eles dão umas ótimas dicas. Quando é que o Kiko nasce? Na pandemia? Ele nasceu em dezembro de 2020, sim. Plena pandemia. Certo. Ajuda-me, porque eu comentava no Foi, Japão, não é? Pronto, Sim, ok. sim, sim. 2020 nós já estávamos a ficar um bocadinho melhor lá no Japão e aqui ainda estava tudo Pois, não, aqui Lockdown. estava nos anos lockdown. até 2021. 21, Foi? sim. Pois, 2021. Maio de 2021, por isso é mesmo... Em plena pandemia. Quando tu despedes, estavas grávida do Kiko? Não, eu Não, me como é que despedi, foi? eu despedi-me em outubro de 2019, mas como já estava efetiva, e isto aqui é outra dica para quem está lá em casa, que é não se prendam a um contrato, se não estão felizes, se não querem aquilo, não é por eu estar efetiva que eu vou ficar naquele trabalho. Claro, exatamente, ou seja, nós temos que lutar efetivamente pela nossa evolução e às vezes dar 2 passos atrás faz parte dessa evolução, que é para depois avançar um bocadinho mais. Então despedi-me e tive que dar 2 meses à casa, então só saí em dezembro. Okay. E em março entra a pandemia, certo? Entra a pandemia e Sim, foi logo um 2 em 1. Foi sem eu saber, né? Porque eu só descubro ali em maio, fim de abril, maio, que Mas quando estou tu grávida. te despedes, tu já tinhas a tua metodologia montada ou só Não, sonhavas? olha, na verdade só sonhava... Como é que surgiu essa tua metodologia? Na verdade, o que aconteceu foi aquilo que eu te disse há pouco. Eu, durante o trabalho, os 2 anos que estive lá no ginásio, eu percebi o que não queria fazer. E em vários momentos, lembro perfeitamente vazios, que não tinha clientes, eu estava a trabalhar em coisas que eu queria fazer. Por exemplo, o descodificador de rótulos, ir com os clientes às compras. Incrível. Eu já me lembrava, Já já pensava assim, em fazer isto ainda com os clientes às compras, em ajudar de uma forma mais próxima. Porque prática. Porque o que Não é? Tem que acontece ser há aqui uma mudança muito grande antes da pandemia e pós-pandemia do acompanhamento nutricional, que antes o acompanhamento nutricional era visto como vais à consulta, passam-te um plano e vais-te embora. E eu sou uma pessoa de pessoas, sabes? Eu gosto de, apesar de estar online, eu gosto de sentir a pessoa sair do online e vais muito para o offline. Vou para o offline e mesmo que não esteja no offline, eu se conversar todos os dias com a pessoa online é como se estivesse... Sim, acaba por fazer parte da tua vida, exatamente, da tua rotina. E eu sempre soube que era por aqui o caminho, eu estar presente diariamente na vida da pessoa. E portanto a metodologia foi-se construindo dessa forma. Eu comecei a perceber o que não queria, comecei a construir coisas que queria e quando me despeço, eu longe de mim de pensar que eu ia trabalhar 100% digital. Na verdade, é o meu sonho desde sempre. Eu lembro-me de ser miúda, 17, 18 anos, estar a estudar. Eu sempre fui muito estudiosa. A verdade é essa, mas ótimo, né? É ótimo. Espero que o Kiko seja também. É ótimo. Mas a pessoa assim não dá trabalho a ninguém. Exato. Mas eu acho que ele vai ser. Mas, até porque ele não só é a cara da mãe, como é o feitio da mãe, então ele vai ser sim estudioso. Sou capaz de ter sorte. Mas isto para te dizer que pronto, acabou por depois em janeiro, quando eu efetivamente venho para o mundo do trabalho, a minha ideia era... dizer, quando eras novinha, sempre sonhaste em trabalhar no digital. Digital, certo. Okay. Mas e aqui a questão em janeiro, quando eu vou para quando eu me despeço, eu pensei, bem, aqui, porque o que é que acontecia no local onde eu estava? Eu não tinha flexibilidade, nem me deixavam trabalhar noutros sítios. Então tinha exclusividade naquele sítio. E isso impedia-me de alcançar e de começar a escalar e a expandir exatamente. Não te chegaste nem para ti mesma? Não. Para o digital? Não. Sim. Eu estava em exclusividade lá. E daí eu me ter que mesmo despedir. E quando saio em janeiro, eu começo a ver outros sítios, inclusive eu estive noutro ginásio, onde comecei a fazer ali alguns trabalhos extra. Mas pronto, depois entra a pandemia e aí é que veio o 100% digital, que como eu te estava a dizer, sempre foi, eu lembro-me de ser miúda e de estar a estudar e de pensar, o meu sonho era trabalhar a partir de casa. E depois, olha, repara... E quando eras miúda, nessa época, nem sequer se falava, não é? De trabalhar em casa. Zero, isso era impensável. Aliás, sim, já existia telemóvel, mas há 8 anos. Tipo, quando eu tinha 18 anos. Quando de repente, sim, nessa época a gente já tinha telemóvel. Isto era quem estava a ouvir o quê? Não existia telemóvel. Que idade é que ela tem? 50? Não, mas o telemóvel não é assim tão... Não é tão antigo. Não é tão recente. Sim, exato. Surge então toda esta questão do digital, vais aos poucos e poucos criando a tua que na época já era uma metodologia, tu tinhas estruturado tal e qual o que tu querias. O que eu senti... Ou quando começaste no digital foi mais a falar dos teus hábitos, conta um bocadinho essa história, até porque eu não conheço essa Diana desse tempo, claro. Lá longe também de imaginar que um dia estaria aqui num podcast contigo, não é? Então, olha,
Mas na verdade, nessa fase, foi aí que eu senti a necessidade de criar uma metodologia. Porque eu sentia que, e isso já tinha sentido no ginásio, que hoje tu vinhas, eu dava-te uma consulta, depois amanhã vinha outra pessoa na mesma fase que tu, com a mesma necessidade, e eu dava a consulta não diferente. Percebes? Porque ia muito de acordo com o que a pessoa sentia, precisava, e apesar de ainda ser assim, porque é fundamental, tu podes ter um guia, porque há determinados aspectos que têm que sempre ser falados. Porque o que acontecia era, eu hoje falava contigo uma determinada coisa, e na consulta do dia seguinte, com outra pessoa, já falava de outra coisa e lembrava, mas não falei aquilo com a Rafa, e era importante ter falado. Entendes? Então daí a importância de teres um guia e teres uma metodologia, porque há assuntos-chave que têm que ser sempre falados. E apesar de ser personalizado e de encontrar as tuas necessidades, à tua dinâmica de vida, sim, mas há coisas que têm que ser faladas. Então aí, quando eu comecei sozinha, eu sentia a necessidade de criar essa metodologia. E atenção, Rafa, a metodologia de há 4 anos atrás já não tem nada a ver com aquilo que tu vais depois alterando totalmente. E dia após dia tu vais alterando e vais ajustando. Totalmente. Na faculdade tu estudaste que na nutrição tem que se falar de comportamentos e da parte comportamental, não se fala muito na faculdade, é não é? uma pena, sim. Eu espero mesmo, e eu ouvi qualquer coisa, não sei se é verdade ou não, que ia haver aqui uma revisão do plano curricular, espero mesmo que haja. Tinha ter uma parte ali de psicologia. Porque existe, mas por exemplo, para teres uma ideia, como eu tirei análises clínicas antes da nutrição, eu tenho uma comparação e a psicologia que eu tive foi exatamente igual à de análises clínicas. E isso não pode ser, isso não faz qualquer tipo de sentido. Porque enquanto que análises clínicas tu estás a trabalhar com doentes, em hospitais, a fazer colheitas de sangue, tens que ter atenção a outros medos e crenças que a pessoa tem. Na alimentação, se tu não mudas, não é mudar porque os hábitos não se mudam, mas tu não crias novos hábitos àquelas pessoas, tu não tens resultados. E ressignificar muito os hábitos antigos. Não é totalmente. Mas olhar para eles... vais apagar um hábito. É. Ele nunca vai... Por isso é que tu nunca mudas. Tu tens os teus antigos e tens que aprender a lidar com os antigos e crias novos. E criar novos. Portanto, mas isso ninguém te ensina isso. Ninguém te ensina isso. E eu fico feliz também por este percurso que estou a fazer no digital, porque eu sei que muitas, e é giro de ver agora nas entrevistas que faço para recrutar nutris para a equipa, que elas já dizem, que eu cresci contigo, eu cresci ao ouvir. Elas cresceram e não foi só suficiente a faculdade, não é? Exato, ou seja, a seguir, eu acompanhava-te diariamente e já fiz a faculdade a acompanhar-te. Para teres aqui uma ideia, eu falo muito disto, ainda ontem falava com o meu marido, até 2017, e atenção, nós estamos a falar em Portugal, tá? Porque no Brasil é totalmente diferente, já está muito mais avançado. Claro. E daí eu também beber muita informação, Brasil, Estados Unidos também sim, mas não se falava, até 2017, 2016, não se falava de fome emocional em Portugal. Não se falava. Se tu me colocares fome emocional, nos primeiros artigos fui eu que escrevi, e em Portugal, e sai no site da 8.1, e hoje em dia toda a gente fala de fome emocional. E eu fico feliz que isso aconteça, porque isto é alargar horizontes da nutrição, e não é aquela coisa de vais, prescreves o plano e depois vais-te embora. Não é assim que funciona. Não funciona mais assim. Tem que haver um trabalho longínquo, não é? Totalmente. E depois também parcerias com a psicologia, com o personal trainer, que é tão importante porque é uma abordagem mais Vocês juntos holística. Conseguem, exatamente, mais holística. Conta-nos essa parte que de repente surgem outras nutricionistas para essa tua metodologia. Certo. Quando é que tu sentiste essa necessidade? Olha, exatamente, durante o ano, porque te fiquei grávida, não é? Então, para lá, de repente tu crias a metodologia e já pões nutricionistas a fazer um trabalho. Ok, como? Imagina, como é de março até agosto, eu estive sozinha. E estive a criar a metodologia. Enquanto praticavas, dava consultas, ia percebendo as tuas primeiras cobaias. Isto vai dar certo ou não? Só tem vai dar certo. Só vai dar certo ou vai dar muito certo. Exatamente. Vamos mudar. A pessoa vai acreditar assim. Leve já agora uma chapada da coach, não é? De comportamental, não. Ou vai dar certo, vai dar muito certo. Exato. Sorry, teacher. Mas sim, a pessoa pensa sempre que já sabe que vai dar certo, não é? De alguma das formas vai dar certo. E então...
comecei a praticar, comecei a construir e sempre com o pensamento de porque entretanto descobri que estava grávida e sabia, eu trabalhava muito, Rafa, e continuo a trabalhar, só que de uma forma diferente. Então, quando eu digo que trabalhava muito, em termos, dar consultas é muito desgastante. Tens que dar mentalmente. Muito de ti. E tens sempre uma pessoa diferente à tua frente. Puxar muito pela cabeça. E de hora em hora tu tens que mudar o teu mindset, o teu chip, porque uma pessoa que é muito efusiva e alegre, a outra já pode ser mais recatada e tu tens que adaptar. Ponto. É muito desgastante. E eu trabalhava das 8, 9 da manhã até às 10 da noite a dar consultas. Era muito porque, entretanto, quando eu começo depois a fazer produção de conteúdo, aqueles 10 que convertiam ou seja, 10 clientes que queriam estar interessados, convertia, começaram-se a multiplicar e eu comecei a ter agenda cheia 2, 3 meses já à frente. E isto também, há pouco eu disse isto de em 10 só um comprava. Hoje em dia, cada cliente para nós é importante e nós tratamos como se ainda só em 10 cada um comprasse. Porque cada um importa, cada um conta. E às vezes acontecem coisas de não são contactados logo ou por alguma falha de comunicação e eu vou lá e eu peço desculpa, porque aquela pessoa é importante para mim. Todas as pessoas são importantes. Quem quer a minha ajuda, é porque realmente se inspira na tua metodologia e quer ter um confia. E eu só tenho que ser grata por isso, entende? Então, como começou a ser tantas pessoas, eu comecei a pensar, olha, tu tens duas hipóteses. Ou tu continuas a fazer o que estás a fazer, a trabalhar, e vais ter um filho, como é que vais gerir? Não é? Ou então crias equipa. E para mim foi fácil criar equipa. Porquê? Porque lá está, mais uma vez, todos os obstáculos que estão para trás na tua vida, eles servem para alguma coisa no futuro. E quando eu tirei análises clínicas dos 18 aos 21, terminei aos 22 anos, depois vim para Lisboa com o objetivo de tirar nutrição, mas eu tinha que trabalhar porque os meus pais já me tinham pago um curso, não me iam pagar outro e então tinha que me sustentar, tinha que pagar quarto porque eu estava cá, eu não tinha cá família em Lisboa, então eu fui trabalhar numa loja de roupa e eu comecei a part-time, full-time, subgerente e gerente, então eu aí rapidamente foste eu aí já tive muito contacto com o que era gerir uma equipa, liderar uma equipa, gerir uma loja. Deu-te uma boa base, não é? Sim, e aí então quando eu faço a transição, basicamente foi fazer o mesmo na nutrição. Noutra temática, claro. Então para mim foi fácil, porque eu já sabia como gerir equipa, como liderar. Aliás, eu quando giro a minha primeira equipa que eu geri na Tifose, na loja de roupa, eu era uma líder, eu nem posso chamar de líder, eu digo que era uma líder em construção, porque eu era altamente intransigente, intolerante, não flexível. Não consigo imaginar essa Diana. Mas é verdade. Mas tu tinhas outra pressão de cima, não é? Então também assim, não tinhas a experiência. E estava-me a construir, compreendes? Era o meu primeiro papel de liderança. E eu queria tanto atingir resultados, eu sou muito movida por resultados. E tanto resultados, primeiro, no meu caso da nutrição, resultados com as clientes, que elas emagrecem, e depois os numéricos, como falámos há pouco, não é uma consequência. Claro, mas ali na loja eram resultados numéricos, ponto. Claro. Tu não tinhas aqui outro propósito. Sim, e é assim que eles também te avaliam, nas lojas avaliam-te os resultados, os comparações históricos, etc. E então eu queria tanto aquilo que depois de ter uma loja, tu tens full-times, tens part-times, e os part-times muitas vezes são miúdos que trabalham, que estão, ou seja, estudam e estão a fazer aquilo para ganhar um extra, eles não querem tanto aquilo assim, e tu também tens que te adaptar, porque óbvio que o full-time é diferente do part-time do ponto de vista de motivação, entendes? Então eu não sabia isso, eu não sabia adaptar. E tiveste que estruturar a tua comunicação. Lá está, comunicação, mesmo conhecimento de como lidar com diferentes tipos de pessoas, com diferentes tipos de postos de trabalho, e isso depois, para mim, como fui-me sempre desafiando e percebendo, olha, se calhar não estás a fazer o melhor trabalho do ponto de vista de liderança com eles, porque se eles não estão a corresponder, alguma coisa a falhar dentro de ti, de como é que tu estás a falar com eles. Exatamente, e mesmo quando eu falo na mentoria agora que eu tenho de mentalidade de CEO para tu cresceres o teu negócio no digital, eu falo muito isso com as líderes. Parte sempre do pressuposto que quando alguma coisa está errada, o erro é teu. Porque é teu. Imagina, se aquela pessoa não está a produzir como eu quero, não está
a dar aquilo que eu pretendo, tu não comunicaste bem ali alguma Criaste coisa. talvez uma expectativa, mas não foi verbalizada. Não é? Ou então não estás a saber chegar à pessoa e tens que fazer de outra forma. Então, como eu comecei a perceber isso eu depois geri 3 equipas diferentes, 3 lojas diferentes, eu consegui ir evoluindo e reinventando. E quando chego aqui à parte da nutrição, eu quando crio a minha equipa, eu sempre pensei, eu vou fazer algo que eu gostava que tivessem feito para mim, entendes? Ou seja, eu quero que seja algo que nunca fizeram por mim, que eu queria que tivessem feito. Isto para te dizer que eu fui-me reinventando enquanto líder também e perceber, e quando crio a minha equipa, elas sabem e eu não recruto por hard skills, eu recruto por soft skills. Hard skills é o teu conhecimento em nutrição, que todas, à partida, se eu tiraram uma formação, uma licenciatura, eu estou a partir do pressuposto que já têm o conhecimento necessário, que eu depois também dou a formação da metodologia, não é? Mas soft skills para mim é o mais importante. E porquê? Porque o que seriam as soft skills? Empatia, primeiro ponto. Tem que primeiro dar certo contigo e ver se e não só comigo. Veres com algum cliente, fazes uma experiência. Só comigo eu consigo logo perceber. Tu já consegues ter. Imagina, eu consigo dizer, em 2, 3 minutos eu consigo perceber se aquela pessoa vai trabalhar comigo ou não. Porque empatia é fundamental. Repara, se eu estou a divulgar na rede social que eu sou empática, que eu me preocupo com aquela pessoa, se depois chego à minha equipa e então tem uma trombuda, tal e qual, não vai dar certo. Então, para mim, há coisas mesmo muito importantes como o sorriso, a preocupação em ajudar o outro, o que é que as move, e elas sabem bem também o porquê dela. Claro, totalmente. A longo prazo, médio prazo, qual o objetivo. Claro. Então, é importante aqui mesmo a pessoa fazer matches comigo, porque eu divulgo uma coisa e eu quero que a pessoa, quando chega à metodologia, sinta que se fosse como se fosse comigo a consulta. Claro. Entendes? Tu hoje em dia já não dás consulta. Não, eu há 2 anos já não dou consultas, era impossível. Vejam isto é inacreditável. Era impossível, não dava, porque o digital absorve muito. Tu fazes a gestão toda de criação de conteúdo, também fazes imensas palestras, eventos, fazes hoje em dia só a mentoria de SEO. Sim, faço a mentoria de SEO e ou as tuas nutricionistas também entram para falar da mentoria de SEO? Tenho a minha equipa de back-office tem nutricionistas que também entram na mentalidade de SEO. São as tuas nutricionistas da metodologia de Ana Diniz. Certo, das primeiras que entraram comigo. Esta velha guarda. Algo que não é, mas a questão é, isso preocupa-me a evolução do profissional na minha equipa, compreendes? E apesar de que há pessoas que não querem, há nutris que não querem evoluir e querem fazer aquilo e está tudo certo, há outras que efetivamente demonstram interesse em, e eu também acho que tenho que responder a isso. Então, assim como eu estou a evoluir, eu tento sempre que a equipa evolua também comigo e sempre comigo. E neste momento já são 11 nutricionistas. Pois, de repente, da última vez que estive contigo, sim, eu aumentei a equipa 6 ou 8? Eu aumentei 4. E de repente até agora, não foi há muito tempo, vejam só, se és nutricionista, já vai ficando atenta porque isto só vai crescer mais e mais e mais. Onde é que tu queres chegar, Dania? Olha, como é que tu imaginas o método de Ana Diniz? Queres que sejam muitas nutricionistas? Queres que talvez um dia chegue a tua metodologia às faculdades? Lembra-me assim de repente. Sim, isso já está aqui em curso, aqui uma questão que vai ser em janeiro do próximo ano para ajudar recém-licenciados. Sim. É uma das... Ou seja, basicamente eu construo sempre as coisas a pensar também um pouco em mim naquilo que eu gostava que tivessem feito comigo, entendes? E quando eu saí da faculdade, eu sentia-me super desamparada e eu não tinha efetivamente... Não sabias como é que iria ser. Dar a consulta, que medo, estar agora à frente de uma pessoa, isso eu me engano. Porque é uma responsabilidade muito grande. Sim, totalmente. E eu quero ajudar recém-licenciadas a fazerem este percurso de outra forma, portanto já está aqui um projeto em andamento, em aberto, em execução. Mas onde eu quero chegar? O meu maior propósito é ajudar cada vez mais mulheres. É ser, e não é ser conhecida, entendes? O que me move nunca foi ser a Diana Diniz conhecida. É a equipa Nutrição com a Diana Diniz, um método emagrecer sem dietas. Um método em si, não é trabalhar com o teu ego. Não, totalmente. A metodologia. E isto é não gosto de dizer dica, mas um conselho, que não me foi pedido, mas a pessoa vai dar. Não, mas a gente está aqui para isso. Porque quer ser para quê? A gente está aqui, teca, não é só
falar sobre, é dicas mesmo. Chuta! Quanto mais rápido nós nos libertarmos do nosso ego, mais tu evoluís. Verdade, porque isto não é sobre mim nunca, isto não é sobre... É inspirada em mim, nas minhas dificuldades, nas minhas... na minha resiliência, na minha história, na minha batalha, para ajudar outras mulheres. Mas o propósito é sempre ajudar aquela mulher, aquela emagreça, aquela goste mais de si. Neste caso, a recém-licenciada nutricionista que seja uma melhor profissional, que se sinta segura no seu trabalho. No caso dos mentorados, não é? da parte da mentalidade de CEO, que eles tenham mais facilidade em executar o seu projeto, que eles construam efetivamente o seu negócio do zero e alcancem e atinjam aquilo que querem, sabendo efetivamente das dificuldades que vão ter que ultrapassar. Então nunca é sobre mim, é sempre sobre a pessoa, o cliente. Exatamente. Quando é que surge, ou melhor, quando surge, quando tu começas a entender que sim, precisas de trabalhar aqui, prova, vamos ver se a nutria prova. Existe um quadro. Da canela. Está tão bem, não é? É um termogénico. Ótimo, é de manhã, estamos a fazer isto de manhã, portanto precisamos de um termogénico para continuar a queimar aqui as calorias. Já treinaste hoje? Não, hoje ainda não. Olha lá, agora eu vou dar uma dura nela. Já treinaste? Eu já treinei, já fui correr. Eu não, mas hoje vou treinar. Já estou aqui, por isso que eu disse assim, está muito calor aqui, porque quando a gente corre, o corpo continua a queimar ainda e a canela ajuda bastante. Bom, reformulando aqui a minha pergunta, é quando tu percebes que sim, precisavas de criar aqui a metodologia CEO, de mentalidade, a mentoria da mentalidade CEO, porque tu percebes que realmente nós precisamos, qualquer mulher que queira empreender precisa dali de umas bases e as bases são iguais para toda a gente. Essa tua mentoria é só para quem é nutricionista? Ou é para qualquer pessoa que qualquer pessoa, basicamente é para prestador de serviço, ok? No digital. No digital. Exatamente. Eu não gosto já rejeitei clientes que vendam produto, porque não é a minha área, é produto físico. Não vai ser isso que vais ensinar. Exatamente, eu gosto de ensinar pessoas que prestam serviços. Para teres uma ideia, na última mentoria tivemos endocrinologistas, fisioterapeutas que têm clínicas, nutricionistas também, claro que sim, mas basicamente é prestadores de beleza, de serviços de beleza, porque o que acontece é que a prestação de serviços, ela segue uma determinada linhagem de quem vende um produto. Totalmente. E a parte comercial, a venda é diferente também. É diferente, apesar de podermos adaptar a venda comercial de quem faz produto físico para... Exatamente. Aliás, para fazer uma venda emocional. Totalmente. A minha venda dos meus serviços não se faz por clique. Ou seja, não é chegas, compraste e... Não, eu tenho um departamento de vendas, uma equipa comercial que faz a venda do serviço. Porque como é que funciona? As pessoas normalmente perguntam e ficam ali a conversar até conquistar. Com a comercial. Quando com o produto é mais fácil, vai, clique, comprei. Correto. Imagina, olha, o teu colete, adorei, vou comprar, o meu tamanho já está. O serviço não pode ser assim, a pessoa quer saber, então mas porquê que o teu método Emagrece Sem Dietas é o melhor para mim? Então mas porquê que, como é que tu me vais ajudar? Tem perguntas e é legítimo e tem que ser esclarecidos, então nós temos que nos adaptar. Tem que haver essa relação antes com o cliente para ele depois perceber, ok, eu confio, vou ser bem guiada, por exemplo, no método de Ana Diniz, vou ser bem acompanhada, ou na mentoria. Porque a mentoria ainda é um acompanhamento por 3 meses. Certo, a mentoria são 3 meses. Então tem que saber se realmente aquele investimento vai ser correspondente a ter uma equipa, um retorno quer seja de acompanhamento, quer seja de conhecimento, de resultado, tudo. Exatamente, certo. Boa, isso é ótimo, isso é muito bom. E disseste que são 11 nutricionistas neste momento, mas estás com um departamento de vendas, estás com um departamento comercial. Quantos é que são ao todo? Não, ao todo são 13. São 13. Porque imagina, são as 11 nutricionistas, 2 já estão comigo no departamento de back-office. Ajudam, depois vão ajudar. Ou seja, lá está, eu não contrato, para já ainda não tive esta necessidade, de contratar fora da equipa. Então vou sempre evoluindo dentro da equipa para postos que lhes sejam, que elas gostem de trabalhar. E elas serem também multifacetadas, porque na vida nós temos que nos adaptar às coisas e isso é bom também para elas, não é? Para sentirem mais pertencidas, como falaste inicialmente. Agora, diz-me uma coisa, Diana. Imaginas o método, a metodologia de Ana Diniz
para fora de Portugal. Sim, também já estamos a trabalhar Onde? nisso. Imagina, nós na verdade nós já trabalhamos fora de Portugal. Como? Tens clientes fora? Temos muitas imigrantes, muitos sim, imigrantes, Luxemburgo, Suíça, França, Espanha, temos em todos os países, na verdade, até a Austrália. Sim, temos. sim. Portuguesas? Sim, portuguesas, porque o imigrante procura muito o contacto com Portugal, com o conterrâneo, com o então conterrâneo, procuram a solução para a sua melhoria alimentar e corporal, e emagrecimento, num profissional português. Então nós temos muitas para fora. E clientes. Brasil? Brasil, o que acontece no Brasil tem a ver aqui com uma questão de valor, tá? Porque o valor em termos de preço, Sim. não é? É 5 vezes mais barato lá, então Sim. vender para um brasileiro é diferente. Na verdade, em âmbito de nutrição, não penso em Brasil, penso noutros. Até porque a própria cultura também tem os seus padrões, não é? As Claro. comidas são diferentes, então tudo Certo. fica mais difícil de gerir, acredito, não é? Sim, E orientar. E a questão, lá está, tem muito a ver com, por muito valor que tu entregues, que eu sei que nós entregamos acompanhamento diário, os menus, as receitas. Aliás, nós só não cozinhamos para a pessoa, porque do resto nós fazemos tudo. O menu. Mas olha, isso era uma dica incrível, Ana. Sim. Nós chegamos a falar sobre isso. Certo. Que tal começares a treinar umas cozinheiras? Já temos também Isso consultoria para cozinheiras. No início pensei de uma forma, mas entretanto reestruturámos aqui a ideia de como fazer. Incrível, então não é? sim, estamos Agora, vocês, se estás a acompanhar, já sabes o que é que eu vou falar. Já se estás a acompanhar a Diana Diniz, pelo menos no Instagram, já sabes o que é que eu vou falar. Se não estás, começa a seguir e puxa lá atrás para tu ver o que é que faz. Porque tu podes ser a próxima a ser a convidada da Diana. Tu fazes uma coisa incrível que eu adorei ver há dias. Tu pegaste em algumas clientes que tiveram resultados talvez mais extraordinários ou não sei quais foram os teus requisitos para escolheres aquelas determinadas mulheres. E teve um dia super feminino de ir às compras de encontrar roupa de cabelo, maquiagem, não foi? Foi dividido Como é que em duas isso fases. foi tão giro? Sim, Que lindo. na verdade, elas não tiveram nenhum requisito especial de serem Selecionadas, chamadas, ok. exatamente. Foi mesmo um projeto piloto e que agora vamos continuar, onde nós pegámos em 5 mulheres e dissemos, ok, vamos acompanhar e vamos perceber as dificuldades, vamos acompanhar o vosso processo e ao final de 3 meses estamos Como se juntas fosse e ao final de um 6 vínculo, não é? meses estamos juntas. Oh, que E bom. foi ao final dos 3 meses tivemos cabelo, tivemos roupa e ao final dos 6 meses agora fomos treinar juntas. Pois, Então, agora exato. aqui na casa de Sim, ninguém. Bem, sim. portanto, imaginem só, não têm a Mas é para consulta continuar, é para diretamente com a continuar. Diana, mas vão se encontrar com a Diana. Certo. Bem, eu acho isso Sim. genial. É genial porquê? Porque não só estávamos a falar de ego, sim, sem dúvida, mas a maioria das mulheres acabam por se inspirar por ti, porque querem Certo. ser a Diana, Sim. porque gostam do teu corpo, da tua energia, Certo. e isso é de dar valor, ok? Não podemos estar aqui focadas no ego, mas é a pura realidade. Sim, eu reparo, Não tu é? estás a dizer isso e eu nem estou, honestamente, eu nem estou a levar para está-me a elogiar de todo. Não. Eu estou mesmo a levar para sim, sou uma Ainda inspiração. bem, bom. Tento desconstruir ao máximo o facto das pessoas se compararem, porque o meu corpo é o meu, o teu é o teu e tem características genéticas e morfológicas diferentes e temos que aceitar, algumas temos que aceitar, outras as que podemos mudar e Mudamos. controlar. Vou fazer agora uma super pergunta. Isto aqui talvez vocês vão querer saber, porque nós ouvimos muito assim: ai, mas eu tenho coxão, eu tenho pernão, isto nunca vai ser possível. Porque é a minha fisiologia, eu Sim. nunca vou conseguir ter perna fina. Mito ou verdade? Ajuda-nos! Nessa questão aí é verdade, não é mito. Imagina, É difícil. geneticamente, repara Ficar com numa uma perna coisa. fininha, se tem pernão. Totalmente. Estás a ver aquelas mulheres que têm anca larga e depois Sim. a cintura muito Sim, fininha? sim. Tu nunca vais conseguir ser, por exemplo, uma Carolina Patrocínio, vamos Pois, dizer assim, pois. que é tipo mais Seca toda. Não sim. dá, porque geneticamente já há uma predisposição para ter aquele tipo de corpo, entendes? Agora, se tu me dizes, mas eu não consigo perder gordura neste sítio, ou isso aí já é diferente. Nós não podemos, repara, nós não podemos carregar num botão e dizer perde só gordura nos braços, ou perde só gordura nas Nem pernas. vocês sabem. Eu, por exemplo, quando engordo, eu engordo em todo o corpo. Braços, barriga, pernas, tudo. Há pessoas que quando engordam, só engordam pernas, rabo, por exemplo, e não engordam na parte superior. Mas isso é genético. Isso não há nada que tu possas fazer. Agora, óbvio, tudo o que tu podes controlar, que é não engordar na parte inferior, não é? Tu podes controlar essa parte. Como?
Então aí através da alimentação, como tu já fazes, através do treino, mas perna fina tu nunca vais ter. Nunca. E a realidade vai ficar ainda mais magra aqui e só vai ficar aqui um palito e aqui vai estar desaparecido, não é? Não, e nem vai existir, não é? Mas sabes uma coisa, agora com estas histórias da Saxenda, da Ozempic, não, vamos agora para uma polémica, porque aqui em Portugal já chegou também essas injeções, que são típicas para diabéticos, mas muita gente utiliza para emagrecer. Certo. Acontece que, imagina, vamos supor, vamos ao meu caso, eu tenho tendência para engordar a perna, colchão, nananã, começo a fazer essas injeções e passado uns 3 meses eu estou esquelética e realmente não há gordura nenhuma na perna. Ainda assim vais ter pernão e colchão porque Será? Vais ter. Impossível eu perder o pernão. Vais perder mais do que podes ter agora. Na proporção, vou ficar mais magra em cima, em baixo parece mais magra, mas... genética e fisiológica, aí não há nada a fazer. Relativamente à questão de utilizar esse tipo de medicação, há efetivamente casos que necessitam, entende? Vocês recomendam? Nós trabalhamos com endocrinologista, ok? Perfeito. Por isso o que acontece não é abordagem de primeira linha, É compreendes? quase em último caso. Depois de já termos trabalhado hábitos, depois de já estarmos há 3, 4 meses a trabalhar com a cliente e não ter resultados, aí sim algo se passa, então vai à endocrinologista, mas não começa a tomar medicação sem antes fazer análises, perceber a parte hormonal, se efetivamente necessita ou não. Então repara, não sou contra ou a favor, nem contra nem a favor. Não é a abordagem em primeira linha, temos que analisar efetivamente a pessoa, o historial da pessoa, se faz ou não sentido. Agora não é chegar ali à farmácia e olha, agora apetece-me ser mais magra e comprar A minha metodologia é melhor, eu ponho toda a gente magra, claro, vou injetar a todo mundo. Sim, não pode ser, faz tem que ser com sentido cuidado. nenhum. Tu passas suplementação para os Olha, teus clientes? Suplementação de tudo, algumas certo. que possam ajudar ou algumas que ajudem a queimar, ou proteínas. Aí relativamente à qual parte de queimar, qual é a tua opinião? não. Ou drenar, também existe aqueles Sim, tipos para drenar. depende da pessoa, entendes? E da necessidade da pessoa, das análises da pessoa. Então, Fazes sempre análises. sim, nós pedimos sempre análises aos clientes. Neste caso não sou eu, porque eu não sou médica, peço Mas para é eles metodologia irem que ao eles médico. têm que seguir. Sim, e têm que nos trazer para nós analisarmos. Depois, imagina, treinas, faz sentido uma whey protein? Faz, se tu não tiveres uma ingestão proteica adequada no teu dia alimentar. Se não consegues comer ovo, se não consegues comer carne, peixe, Tu não tens podes... outro assunto também bastante Faz polémico, sentido. porque nós olhamos para a maioria das pessoas no ginásio e todo mundo no final do ginásio salgado, no cheio. Claro. Eu, Rafaela Peixoto, não me adapto com proteínas, faço super mal digestão, fico Ficas o dia inchada? todo- Não, fico o dia todo a arrotar. A sério? É horrível. Sim. A arrotar. Nenhuma, só Herbalife é que funciona. Ok. Que eu gosto, até que gosto, aquela Ok. papinha, faço até tipo papinha de bebê, Certo. faz-me lembrar aqui um bocadinho a E minha... qual é a proteína que utilizas? Ai, já tomei Não. algumas Aposto e- que se não tomas whey, qual é que... Como o ovo, prefiro comer Pronto, comida, a questão prefiro é comer essa, comida. imagina, E nem isso é toda uma a gente, polémica, nem é toda a bom. gente tem que tomar whey protein. Se tu tiveres uma ingestão proteica assegurada por outra fonte, pode ser alimentar, está tudo certo. Agora, iogurtes proteicos, um Exatamente. ovo, Ou, vai comer, ou, ou imagina, almoçar, ou se vais almoçar ou Sim, jantar sim, a sim, seguir, sim. não precisas de estar, porque ainda hoje me diziam, whey protein funciona no emagrecimento. Perguntaram hoje por acaso. boa pergunta. E eu disse assim, olha, depende, Há quem depende, e não é só isso, repara, se tu estás a treinar, tomas whey protein e a seguir vais almoçar, qual é que é o sentido disto? É quase como se porque fossem duas alimentações. e qual é proteína. que é a questão? Tu não assimilas mais do que 20-25 gramas de proteína por refeição. Então, basicamente, tu ingeriste 50 gramas de proteína, vamos pensar que foi o dobro, Pois é. e tu só assimilaste 25. Ok, O então resto não nada. é desperdício, Vira gordura. desperdício, aumenta-te a ingestão calórica e aumentar a ingestão calórica. Se não há gasto energético, o que acontece é que há acumulação sob a forma de gordura porque está a armazenar aquela energia Sim, para mais. quando precisar gastar. Isto é que é o acumular de gordura tem a ver com isso, tem a ver quando nós comemos mais do que aquilo que precisamos e o nosso corpo pensa, ok, então deixa-me guardar para quando eu precisar usar. E guarda como? Sob a forma de gordura. Boa. Só que a questão é como estás sempre a guardar sob a forma de gordura e nunca gastas, Pois. aumentas de peso. Aumenta. Outra pergunta polémica e a Nutri responde: és a favor do jejum intermitente ou não? Depende. Também depende dos casos. É a resposta. Quando é que... A resposta do meu Então, é difícil a gente arrancar uma resposta para uma Nutri. Então Nunca vamos pensar. falha. Não, mas depende, eu vou te Em explicar quais porquê. casos tu recomendas É o isso. jejum? Então, vamos lá. Depende da pessoa que tu tens à tua frente. Ok. Exemplo, eu tenho síndromes ovários poliquísticos. Na síndrome de ovários poliquísticos, a jejum intermitente é super recomendada. Porquê? Porquê? Porque existe em 95% dos casos uma coisa que se chama insulinoresistência. E o jejum intermitente
intermitente ajuda a baixar esta insulina resistência, entendes? Então é recomendado, por exemplo, eu quando quero emagrecer, que agora hoje em dia não é o caso, sim, estou bem e está tudo ok, mas houve uma fase quando eu não sabia que tinha síndrome dos ovários poliquísticos, quando eu aumentei 10 quilos assim do nada. Não tem nada a ver com gravidez? Não, tem mesmo a ver com o facto de eu ter parado de tomar a pílula para engravidar, e como eu tinha síndrome dos ovários poliquísticos, eu não sabia, e a alimentação que tu fazes não pode ser igual a quem não tem nem... Adorei, não sabia. Sim, os 4 pilares da síndrome dos ovários poliquísticos do tratamento é gestão de stress, alimentação, exercício físico e sono. Okay? Então a alimentação é fundamental. E eu aumentei, não sabia bem porquê, depois entretanto fui perceber. 10 quilos é muita coisa. E foi por prazo de 3 meses, foi mesmo muito curto. E eu percebi, e aí fiz jejum intermitente e resultou super bem. Então repara, há determinadas patologias que o jejum intermitente funciona super bem. Há pessoas em quem o jejum intermitente funciona super bem, como naquelas pessoas que efetivamente alimentam-se bem durante a janela de ingestão alimentar. De nada adianta, tu estás a dizer, estou a fazer jejum, mas depois vais... Mas depois não se come direito? Come-se chocolates, croissants, bolos, o que seja, ou seja, na janela alimentar tu estás a comer muito mais calorias do que aquelas que tivesses uma alimentação faseada ao longo do dia. Nessas pessoas não faz sentido. E há pessoas, outras pessoas que efetivamente não se dão bem porque depois vão comer muito mais na refeição seguinte. Então isto tem que ser ajustado, não é o jejum intermitente resulta para toda a gente e toda a gente deve fazer. Há benefícios, há evidência científica de benefícios com o jejum intermitente. Começa a haver alguma e efetivamente para a saúde poderá ser bom porque estás em autofagia, ou seja, as tuas células estão a renovar-se, acaba por ser um período onde tu não estás certo. Mas será que os prós e os contras, neste caso os contras, justificam os prós? Para determinadas pessoas não, para outras sim. Compreendes? Então tudo tem que ser balanceado e de acordo com a pessoa que temos à nossa frente. Não há chapa 5. Faz sentido. Quantas vezes por semana devemos treinar? Depende também. Repara. Eu estou a adorar. É cada chapada que eu estou a levar dela tipo um fora. Imagina, nunca tenho uma resposta certa. Pensa assim. Da próxima não vou pôr água, vou pôr vinho, que é para ela começar a ser mais certeira. Quando eu falava com a minha cunhada nunca treinou e não gosta de treinar. E agora está a treinar uma vez por semana. Perfeito. E funciona para ela. Mas perfeito, repara, ela não treinava nada, entendes? Então, para pessoas que não treinam nunca, uma vez está ótimo. Já é ótimo, já acelera o metabolismo. Para pessoas que treinam, gostam de treinar 2, 3, 4 vezes, ótimo. Claro que, imagina, repara, as pessoas perguntam muito, mas esse resultado, porque eu coloco antes e depois, esse resultado a pessoa treinou ou não? Há pessoas que treinam, há outras que não. E ou seja, tu não precisas de treinar para emagrecer, isso é uma condição, tá? Exato. Porque repara, na alimentação, se tu fizeres déficit calórico, tu já estás a emagrecer por si só. Claro que se tu treinares, vais aumentar esse déficit calórico e provavelmente consegues emagrecer. Eu até costumo brincar, quanto mais eu treino, mais fome tenho. Eu sou essa pessoa. Não é? Eu sou essa não é? pessoa. E às vezes a gente não emagrece tão facilmente. Não, até aumentas. Também começamos a fazer musculação e etc. Exatamente. Isso também é outro mito, que é, nós às vezes pesamos-nos, está um X valor. E depois de treinarmos durante um mês, onde vamos treinar dependendo do treino, que não é tanto cardio, mas pode ser mais musculação, o peso aumentou e a gente fala, meu Deus! Claro, por isso é que eu uso balança. Assim, então, a pessoa olha-se ao espelho e vê estas roupas e gosta do que vê. Esse é o teu... Se tu perguntas agora o meu peso, eu não sei. E eu não sei há meses. Eu não sei quanto é que eu peso. Mas também não sei, porque a balança está estragada. Mas a minha balança também tem pilhas. Aliás, a última vez que precisei de uma balança que era para pesar, foi em maio, que o Kiko ia ser operado e eu precisava pesá-lo para perceber o peso dele. Eu não sabia. Eu tive que pesar no hospital porque eu não tinha a balança. Mas a verdade eu não quero saber da balança para rigorosamente nada. Quero-me olhar ao espelho e sentir-me bem confortável. As minhas roupas servem, os anéis continuam a servir, o cinto aperta no mesmo sítio. Eu gosto do que vejo ao espelho, isso é o mais importante. Isso é uma boa dica, uma ótima dica, porque nós focamos muito na balança e às vezes estamos uma caca. Tiramos a roupa, vamos para a praia e está tudo uma caca. Podemos estar magras, lindas, maravilhosas e está tudo flácido. E como tu te sentes? Sentes bem assim, está bom, mas não te sentes bem, então vai treinar. E aqui a questão do treino, lá está, depende muito, varia de pessoa para pessoa. Treino é importante, para a saúde cardiovascular, para toda a saúde saudável, até para a saúde mental. Para mim, o treino, mais que fisicamente, ajuda-me mentalmente. E é importante, sim, mas se tu não tens espaço, ou não é a tua prioridade treinar agora, não é isso que te vai impedir de emagrecer. Que não seja isso o mito de, eu tenho que treinar para emagrecer. Não é verdade. Agora, é importante o treino? Sim, é importante para a nossa saúde. Todos os fatores. Exatamente. Última pergunta. Existe alguma
ação milagrosa para arrancarmos a celulite da nossa vida? Olha, Ela agora não vai dizer que depende dos casos. Não. não, agora É a geral. resposta não é. Agora a resposta não é depende. E agora? Existem determinadas regras que tu podes seguir que te vão ajudar a diminuir a celulite, verdade, mas a celulite tem uma componente genética muito grande. Então imagina, se geneticamente já estás predisposta a ter mais celulite, é normal que, óbvio, estás a seguir aquelas regras, ingerir mais água. Há pessoas que pensam que quem faz retenção de líquidos tem que beber menos água. É mentira, tem que beber ainda mais água. Bebes mais água, reduzis a ingestão de sal, reduzis o sal que utilizas, açúcar, os fritos, tudo isso, aquelas quase que as regras base. Toda a gente sabe, mas ninguém faz. Pronto, são importantes para tu reduzir a incidência do aparecimento de celulite, mas se geneticamente tu já estás mais disposta a que apareça, é normal que se pequenos desvios impactem Vem logo mais. certo? Até porque tu vês mulheres magras com celulite, Muita celulite, isso, sim, lá e está. algumas mais cheinhas, mais redondinhas e nem têm Certo. celulite. Por isso aqui é importante os hábitos, é importante que tu cries, repara, isto é importante, ainda bem que falaste disso, porque assim eu posso falar aqui de uma questão que é mesmo importante. Tu podes emagrecer a comer todos os dias McDonald's, tu podes emagrecer a comer todos os dias chocolates, desde que tu faças déficit calórico. É saudável? Não é. Entendes? Então, não é só, nós temos que olhar sempre para o emagrecimento por duas vertentes, quantidade versus qualidade. Então, a quantidade calórica importa porque é o déficit calórico que te vai fazer emagrecer, mas e a qualidade também é importante. Que depois vai responder a longo prazo a saúde que vais ter quando fores mais saúde, velha. lá está. Claro. E as pessoas aqui procuram muito o emagrecimento imediato porque não se sentem bem com o seu corpo. E é algo que vão ter, é uma recompensa imediata, é algo que lhes dá prazer de forma rápida. Só que o que acontece é que se esquecem da saúde, entendes? E a longo prazo, a saúde, quando forem velhotes, ali quando vão chegar as consequências. Exato, e depois aí, como é que tu queres viver? Com qualidade de vida ou sem qualidade de vida? Então, as pessoas têm que se começar a mentalizar que tem que dar trabalho, vai dar um pouco de trabalho. É difícil, não é difícil nem é fácil, é um processo, como eu costumo dizer. Claro. Assim como o processo de autoconhecimento, de descoberta, de evolução profissional, também o emagrecimento é um processo e às vezes não é tão célere como gostaríamos, mas estamos a fazer uma caminhada sustentada. Quando tu emagreceste, tu vais saber como manter. E como manter, esse é o ponto principal da tua metodologia, Diana Diniz, que é mantens todas, não tens nenhuma cliente que tenha tido o efeito rebote. Imagina, não, efeito rebote não. Temos algumas clientes que regressam, mas porque estão em fases de vida diferentes. Depende do que é que possa acontecer. Exemplo, gravidez, hormonal, menopausa, ou até já aconteceu também, aconteceu recentemente com uma senhora que ela perdeu mais de 20 quilos e ela já tinha tido alta, já não estava connosco, mas ela sentiu-se ali a patinar um bocadinho, ou seja, estava numa fase emocional mais frágil e disse assim, Diana, eu quero voltar porque eu quero ter acompanhamento e não quero voltar a aumentar. Claro. Então, na verdade, ela não aumentou porque ela teve a consciência e a percepção de que, ok, agora estou a precisar de ajuda. E isso é ótimo. Isso é ótimo porque é efetivamente isso que nós ensinamos, não a voltar a estar connosco, porque não é isso que nós queremos, mas a ter a consciência de quando precisa ou não de ajuda, certo? E temos uma taxa de sucesso de 90%. Uau! Isso é ótimo. Sim, é surreal. É muito bom. Sim, fico mesmo feliz. É ótimo. Qual é a tua cliente mais velha? Olha, assim, a faixa etária mais ou menos. A nossa cliente mais velha, ela rondará ali os 60 e poucos anos, mas nós temos uma cliente que eu tenho que referir, que é a Isabel Pires. Nós temos uma comunidade de mais de 500 mulheres neste momento. Fazem comunidade no WhatsApp? Sim, no WhatsApp. E ela chamou a Bossy More. O nosso grupo chama-se Boss Ladies, portanto ela é a Bossy More, porquê? Porque ela é aquela pessoa que está sempre a puxar pelas outras. Ela vai lá todos os dias, incrível, não só óbvio, ela destaca-se porque ela já está há muito tempo e é sempre aquela que vai todos os dias e fala com todas, mas todas são importantes, como é óbvio, e a comunidade é para usufruto de todas, claro. O método Diana Diniz é para ser assim durante 3 meses ou como é que funciona? É de mês a mês? De 3 a 6 meses, ok? Dependendo também de quanto peso e há a perder e quantos hábitos têm que ser criados e o que é que tem que ser trabalhado. Portanto, de 3 a 6 meses a cliente está connosco e depois na comunidade é vitalícia. É vitalícia. Sim. E quem é a tua cliente mais nova? Olha, a cliente mais nova terá 25, 26 anos. Não. A nossa faixa etária é entre os 25 e os 60 anos.
Sim, Ok. onde abrangemos ali a parte Eu acho que é de quando fértil e a começamos a menopausa. entender, quando começamos a entender que precisamos de algumas orientações Sim. também para termos uma vida, uma longevidade E é quando se saúde. começam as preocupações mais a nível corporal, também alterações Sim, hormonais, sim. a fome emocional porque a pessoa começa a trabalhar, sai de casa, Sim. vive sozinha. Verdade. Então é ali aquela mudança toda de Sim. estilo de vida. Boa. Agora, para terminar, eu vou contar aqui uma história de como é que nós nos conhecemos, que essa Verdade. história é mesmo muito bonita. E muita gente, ó, olha lá para a câmara, abre lá os olhos. Abre lá os olhos. Toda a gente diz que nós parecemos irmãs. E, Toda não, e a depois gente e o pior acha é que com a somos- Anitta. É porque assim, somos irmãs, eu adoro, Rafa, porque tu és maravilhosa ainda. Agora com a Anitta é que gente, isso é que não. Aí é E mais, também também, dizem, também né? igual. Toda a gente fala que sou muito parecida com a Anitta. Só que é engraçado que eu conheci a Diana num evento da Maria Maia Costa e eu quando descobri quem tu eras foi porque eu já queria ter ido ao evento da Maria no ano passado, em dezembro, o primeiro que ela fez aqui no Vila Itália. E quando ela começou a anunciar quem era, eu vi quem é que seriam as palestrantes. Eu fui por conta da Duda e da Bettina, porque eu estudo muito mais o público brasileiro e tenho muito mais amigas brasileiras do que portugueses. E vi uma portuguesa lá, eu achei super curioso, até porque na minha cabeça, até porque eu tinha ido a um evento antes que era de brasileiras, então na minha cabeça eu achei curioso, a Maria é portuguesa, eu achei curioso como é que uma portuguesa está a criar um movimento tão abrasileirado Claro. e está lá uma portuguesa lá dentro. E eu quando vi a fotografia disse, ela é parecida comigo, realmente. Deixa eu ver quem é. Deixa eu ver quem é. Ela é linda, muito bem arranjada e nutricionista. É uma das áreas que eu gosto bastante. Fui ver quem era, adorei o Instagram. E quando estive na palestra, bem, eu acho que te marquei Nós pela nesse dia palestra. nós não falámos nesse dia. Nós não conseguimos falámos falar só no Insta. Exatamente. No Insta, E depois já trocámos almoçámos umas- juntas. E depois é que almoçámos, porque Claro. durante a palestra toda ela estava a contar a história dela, como vocês ouviram aqui no início, que me estava a impactar bastante com o propósito. E os olhos, por isso que eu falei dos olhos, os olhos da Diana, eu estava 2 fileiras atrás, eu estava na terceira, e tu não tiravas os olhos de mim. Talvez muitas das pessoas me falam que eu sou muito atenta. Pois. Em tudo onde eu estou. Por acaso lembro-me de estar a palestrar e estar a olhar para ti, agora que falas sim, E sim. eu estava muito atenta. E tudo o que ela falava, olhava-me para mim. Eu falei, ai uau, vou-lhe mandar uma mensagem no final, com certeza ela vai se lembrar de mim, pelo menos pelo olhar, não é? Porque era muita gente, eu também não iria abordá-la no final nem nada, quer dizer, só se surgisse ali a oportunidade, mas não foi o caso porque era mesmo muita gente que estava no evento. E ali nós começámos a trocar umas mensagens e foi muito curioso. E isto serve também como um exemplo de o digital serve para depois passarmos para o offline e do offline a gente estreitar se fizer sentido ou não. No nosso caso fez sentido conhecermos um bocadinho uma à outra, por vários projetos, eu também conheci o trabalho da Diana e falámos muito de negócios e por isso é que a Diana está aqui, é uma história mesmo muito engraçada. Verdade. E toda a gente fala, então mas elas são irmãs, não sei, Sim, são sim. parecidas, parecidas e é curioso, mas não, vamos desmistificar, não somos irmãs, desta vida, talvez noutra. Claro, que saibamos, não é? Que saibamos, não, ai Deus, mas olha, não queres que o meu pai teve vários. Não, Tu mas não tens sempre ninguém lá para Moçambique? Cá Não, não. Então não. Esquece isto, é outra história. Isto é um private joke. O meu pai vai matar agora. corta no meio desta parte. Dianinha, para finalizar, Obrigada. ainda antes de nos despedirmos, qual a dica, um conselho, uma frase inspiracional para o público, do que tu quiseres, seja de nutrição, seja de mentalidade, do que tu sentires na tua alma que precisas de inspirar. Quando tu dizes, imagina, pode ser de nutrição, pode ser de mentalidade, é que está tudo interligado, sabes? E é algo que eu sinto cada vez mais na minha vida, que tudo se interliga e não há nada que se faça sem uma mentalidade vencedora, nada. Quer seja no negócio, quer seja no emagrecimento. Então, eu acho mesmo que trabalha a tua mentalidade. Nós não nascemos com uma mentalidade. Há quem nasça com uma mentalidade já mais vencedora do que outras pessoas, mas a mentalidade não é algo estanque. Não é algo que, pronto, nasceste assim, tens que ficar assim. A tua mentalidade pode e deve ser trabalhada. Então, se tu queres ter sucesso em alguma área da tua vida, quer seja profissional, quer seja pessoal, a tua mentalidade ela tem que ser trabalhada. E daí, na metodologia do método de Emagrece Sem Dietas, nós não começamos com o pilar mentalidade vencedora, começamos só com o autoconhecimento e conhecimento nutricional, e hoje em dia o pilar mentalidade vencedora é o terceiro pilar, faz parte, é importantíssimo, porque a tua mentalidade condiciona o teu sucesso.
Uau! A tua mentalidade condiciona-te o sucesso. condiciona o teu sucesso, adorei. Ou potencia, não é? Ou potencia. É, vai dar a mesma coisa, né? Um brinde a nós e obrigada. Obrigada eu, Rafa, gostei muito. Obrigada. E parabéns. E está aprovada ou não? Uhum. É delicioso. Gosto muito. A Nutri aprova. Olha, isto é gin, mas ela estava a dizer que isto é isto é água. Estamos Opa, aqui a enfrascar. agora vai aqui a lançar.